Esta é a Espanha, o quarto maior país da Europa, com uma população de cerca de 48 milhões de pessoas. Quase 70% da terra da Espanha está completamente desocupada. 90% da população da Espanha reside em Madrid e nas áreas costeiras destacadas em vermelho, enquanto a área destacada em amarelo no meio está completamente vazia. Isso significa que aproximadamente 40 milhões de pessoas vivem em apenas 30% da área da Espanha, mesmo sendo a Espanha um país com clima e geografia excepcionais. Tem praias, florestas densas, montanhas e desertos. Mas ainda assim, as pessoas estão estranhamente concentradas nessa pequena porção. Não é que a área destacada em amarelo sempre tenha sido desabitada. Alguns anos atrás, muitas pessoas viviam lá, mas agora, se você for às partes central e norte, encontrará vilas inteiras com casas vazias e edifícios em ruínas porque ninguém mora mais lá. Mas por que é assim? O estranho padrão populacional da Espanha tem profundas conexões com sua história, política, geografia e alguns fatores sociais. No vídeo de hoje, exploraremos alguns aspectos da Espanha que você talvez nunca tenha ouvido antes. Então, vamos voltar milhares de anos, quando toda essa área da Ibéria estava sob o controle do Império Romano e era chamada de Hispânia. Naquela época, o Império Romano se estendia do norte da África e Europa, até o norte do Oriente Médio, e estava se tornando muito caro e difícil para os governantes romanos manterem o controle. Portanto, eles dividiram o Império Romano em duas partes. A parte oriental tornou-se o Império Bizantino, e a parte ocidental tornou-se o Império Romano Ocidental. No entanto, após essa divisão, o Império Romano Ocidental começou a enfraquecer quando tribos germânicas da Europa Ocidental começaram a atacar o Império Romano. Eventualmente, no século V, o Império Romano Ocidental colapsou, e toda a área da Ibéria ficou sob o controle de uma tribo germânica chamada Visigodos, que governou lá por cerca de 250 anos. Mas seu controle foi temporário, porque logo um novo império do centro da Arábia emergiria e tomaria controle de toda essa área. No século VIII, durante o Califado Omíada, o Império Muçulmano estava no seu auge. Seu domínio se estendia do norte da Índia ao Oriente Médio e norte da África. Para expandi-lo ainda mais, em 711 d.C., exércitos muçulmanos, sob a liderança de Tariq bin Ziyad, lançaram um ataque à Espanha, conquistando toda a região. A Espanha foi renomeada para Al-Andalus, e os muçulmanos governaram a Espanha pelos próximos 800 anos. Durante esses 800 anos, ocorreram desenvolvimentos significativos em ciência, filosofia e arquitetura na Espanha. No entanto, o Império Muçulmano enfrentou resistência contínua das forças cristãs, conhecidas como a Reconquista. A Reconquista refere-se às batalhas travadas por vários séculos pelos impérios cristãos para expulsar os muçulmanos da Espanha. Finalmente, no final do século XIV, na Batalha de Granada, os exércitos cristãos derrotaram as forças muçulmanas e retomaram o controle da Espanha. A partir desse ponto, a Espanha emergiu como uma grande superpotência colonial. No início do século XIX, o Império Espanhol se estendia por todo o continente americano, da Califórnia à Argentina, e incluía até as Filipinas na Ásia. No entanto, ao longo do tempo, o Império Espanhol começou a declinar, e no início dos anos 1900, havia encolhido de 13 milhões de quilômetros quadrados para apenas cerca de 504.456 quilômetros quadrados. Então, na década de 1930, uma guerra civil muito sangrenta estourou na Espanha, que terminou em 1939, quando, sob a liderança do general Francisco Franco, as forças nacionalistas emergiram vitoriosas na guerra e Franco se tornou o governante da Espanha pelos próximos 30 anos. E essa duração de 30 anos é considerada a era mais sombria da história moderna da Espanha. Nessa guerra civil, 500 mil pessoas foram mortas e a economia espanhola sofreu enormemente. As políticas protecionistas do general Franco agravaram ainda mais a situação. Foi uma época em que mais da metade da população da Espanha vivia em áreas rurais e estava envolvida na agricultura. Franco fechou as fronteiras para proteger a indústria local e interrompeu completamente as importações, levando a Espanha a se isolar do comércio internacional. Devido ao fechamento das fronteiras, os agricultores não tinham acesso a novas máquinas, pesticidas ou outras tecnologias para aumentar sua produção. Além disso, o governo também impôs rígidos controles de preços. Como resultado, a indústria
indústria agrícola começou a entrar em colapso, levando muitas pessoas a deixarem as áreas rurais e se mudarem para as cidades ou outros países. No final dos anos 1950, Franco começou a perceber as falhas de suas políticas e gradualmente começou a abrir as fronteiras para o comércio internacional, o que levou ao início do milagre econômico espanhol. Como resultado da abertura das fronteiras, duas coisas aconteceram. O comércio começou com a França, Alemanha e Inglaterra, levando a um aumento da atividade econômica. Todas as principais atividades econômicas se concentraram nas principais cidades da Espanha. Todas as grandes empresas estavam localizadas em áreas urbanas. Agora, onde há empresas, há empregos. E onde há empregos, as pessoas migram para lá. Isso aconteceu exatamente na Espanha. Inicialmente, devido ao colapso da indústria agrícola, as pessoas deixaram as áreas rurais e, agora, devido às boas oportunidades nas cidades, as pessoas estavam deixando as áreas centrais e se mudando para cidades maiores, que estavam principalmente localizadas ao longo das costas da Espanha. Assim, a história e as decisões políticas são uma das razões para esse padrão populacional na Espanha. A segunda razão é a geografia da Espanha. A Espanha é um país muito montanhoso, tão montanhoso que é o segundo país mais montanhoso da Europa. Existem 6 cadeias de montanhas aqui. No sul, há a Cordilheira Bética. No centro, há as Cordilheiras Ibérica e Central. No lado norte, há as Cordilheiras Cantábrica e Leonesa. E no nordeste, ao longo da fronteira com a França e Andorra, há a Cordilheira dos Pirineus. O lado norte da Espanha é verdejante, enquanto o lado sul tem desertos, onde as temperaturas são as mais altas de toda a Europa. Nos últimos anos, as mudanças climáticas tiveram um impacto significativo na Espanha. De acordo com as Nações Unidas, 74% da Espanha está em processo de desertificação, o que significa que 18% da área da Espanha poderia se tornar deserto permanentemente. Devido à falta de instalações adequadas de água nas áreas rurais, muitas pessoas estão deixando essas áreas para as cidades. Da mesma forma, se olharmos para a região mais vazia da Espanha, é a área ao norte chamada Lapônia Espanhola, ou Serrania Celtibérica. Esta área é ainda maior que países como Dinamarca e Croácia. A principal razão para a baixa população aqui são essas cadeias de montanhas, que tornam a construção e a criação de redes ferroviárias muito difíceis e caras. Portanto, uma infraestrutura adequada não pode ser construída aqui, e é por isso que essa área ainda é muito atrasada no século XXI. Da mesma forma, a 100 quilômetros de Madrid está Sayatón, que já foi povoada, mas agora está se tornando uma cidade fantasma e atualmente apenas 50 pessoas vivem lá. Mas a despovoação aqui não se deve apenas à geografia, mas também à falta de infraestrutura e a um problema emergente, que é a baixa taxa de fertilidade. A Espanha é o único país da Europa onde a taxa de fertilidade é a mais baixa. Nos últimos 5 anos, houve mais mortes do que nascimentos na Espanha. A taxa de fertilidade na Espanha tem diminuído continuamente nos últimos 50 anos, e as principais razões são as pessoas permanecerem solteiras e as oportunidades de emprego instáveis. Demora tanto tempo para essas pessoas melhorarem sua situação financeira que, quando pensam em casamento, já estão muito velhas. Na Espanha, 10% das mulheres dão à luz seu primeiro filho aos 40 anos, e é por isso que a taxa média de natalidade na Espanha é de 1,19 por mulher, ou seja, em média, uma mulher espanhola dá à luz apenas um filho, e de acordo com dados do NIH, qualquer país precisa de uma taxa de natalidade de pelo menos 2 filhos por mulher para sustentar sua população. Segundo as estatísticas, se a taxa de natalidade da Espanha não atingir a taxa de 2 até 2040, a Espanha estará em crescimento populacional negativo líquido e precisará de pelo menos 6 a 7 milhões de imigrantes para preencher essa lacuna populacional. Então, uma razão significativa para essa área vazia é também a baixa taxa de natalidade, para a qual o governo espanhol terá que fornecer benefícios e subsídios aos casais e também terá que fornecer melhor infraestrutura nas áreas rurais. Caso contrário, esse padrão populacional da Espanha piorará no futuro, porque, por um lado, a nova geração não está nascendo, e, por outro lado,
A geração que está viva também está se voltando para outros países em busca de uma melhor qualidade de vida. E quem sabe em que condição o poderoso Império Espanhol, que uma vez governou o mundo por muitos anos, estará nos próximos anos. Estas são todas as fontes que consultamos para este vídeo. Pedimos novamente que, por favor, deixem suas sugestões e feedback nos comentários. Seus comentários não apenas nos motivam, mas também nos dão direção. Se gostou do vídeo, por favor, curta e inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo vídeo com outro tema interessante. Cuide-se!